Sabe por que boa parte dos relacionamentos amorosos não dão certo e não vão adiante? Porque muitas vezes os relacionamentos amorosos, eles servem como gatilhos para as nossas dores e para os nossos traumas. E muitas vezes a gente não quer enfrentar isso, a gente não quer encarar de frente. A gente muitas vezes não quer olhar para as nossas dores, para os nossos machucados, para aquilo que está ali guardado, para aquilo que muitas vezes a gente vem trazendo desde a nossa infância. Então, por exemplo, se na infância você se sentiu rejeitado ou rejeitada pelo seu pai, pela sua mãe, lá na frente você vai acabar se envolvendo com alguém que vai fazer você sentir a mesma coisa, vai fazer você ter o mesmo sentimento de rejeição. Mas isso não é para o teu mal, pelo contrário, isso é para você se curar. É para que você consiga verdadeiramente olhar para essa sua ferida e trabalhar ela, para que você consiga perdoar, para que você possa verdadeiramente viver relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos mais amorosos. Então, muitas vezes a gente entra num relacionamento e rapidinho, quando começam a surgir os gatilhos, a gente cai fora. Sem contar as tantas vezes que a gente sequer se entrega verdadeiramente dentro de um relacionamento, que a gente fica o tempo todo fingindo ser uma outra pessoa, ou que a gente coloca várias máscaras para que a outra pessoa não nos veja verdadeiramente, não veja quem verdadeiramente nós somos. Mas sabe o que é engraçado de tudo isso? É que a gente acaba tendo muitos adultos infantilizados. A gente acaba tendo muitas pessoas feridas se relacionando umas com as outras e achando que o motivo da sua dor, do seu sofrimento é aquela outra pessoa, quando na verdade não é. As nossas maiores dificuldades começaram lá na infância, com os nossos pais, com os nossos responsáveis, com as autoridades da nossa vida. E se verdadeiramente a gente não permitir se entregar a esse processo de autoconhecimento, a esse processo de se interiorizar, de ver o outro como um professor e não como um vilão, só aí sim, só se a gente fizer isso, só se a gente se entregar, a gente vai verdadeiramente conseguir nos conhecermos, vamos verdadeiramente conseguir nos curarmos e vivermos relações dignas. Porque muitas vezes as relações de hoje não são relações dignas, são relações muitas vezes superficiais, das quais às vezes até tem uma pessoa que tá ali, tá dedicada, tá se empenhando, quer progredir no relacionamento, quer se entregar, mas às vezes a outra não quer. Então, se as duas pessoas não estiverem dispostas dentro de um relacionamento, não adianta. Mas talvez um dos melhores ambientes para a gente se conhecer seja dentro dos relacionamentos, porque é ali que a pessoa, mesmo sem querer, ela vai tocar em cada ferida que a gente tem. Ela vai ser um gatilho para várias das nossas dores. E muitas vezes a gente quer fugir das dores, a gente aproveita todo tipo de distração para fugir das dores, seja o uso excessivo da tecnologia, seja se alimentar de forma compulsiva, seja praticar qualquer coisa como um vício de uma forma compulsiva. Comprar demais, beber demais, ir para festas demais, ter que sempre estar rodeado de pessoas, não conseguir ficar poucos minutos a sós consigo mesmo ou consigo mesma. Particularmente eu acho muito engraçado essa ideia que existe na atualidade, qualquer coisa se termina um relacionamento, qualquer coisa se termina um casamento, quando na realidade, se você não procurar resolver aquilo que precisa ser resolvido, e eu não tô falando necessariamente resolver com a outra pessoa, mas resolver dentro de você. Muitas vezes você só vai sair de um relacionamento e entrar em outro que vai também te fazer sentir as mesmas dores e quem sabe até dores maiores, porque muitas vezes você não tá querendo enxergar o seu trauma, a sua ferida, e esse não querer enxergar vai fazer você continuar vivendo situações das quais você vai se frustrar. E sempre a próxima pessoa você vai achar que é o amor da sua vida, mas não vai ser. Muitas vezes não vai ser. E não vai ser porque você não tá se curando, você não tá se trabalhando, a menos que você esteja. Mas hoje, muitas vezes, as pessoas acham que é simplesmente trocar de pessoa e tá tudo resolvido, tá tudo certo, e não é. O primeiro passo pra gente ter um relacionamento digno é a gente trabalhar o nosso interior. É a gente reconhecer os nossos traumas, as nossas feridas. É a gente saber que muitas vezes a gente tá sangrando numa pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Quantas e quantas vezes a gente, dentro de um relacionamento, a gente acaba projetando no outro uma dor que a gente tem.
A gente acaba projetando no outro uma agressividade da qual aquela pessoa ela não merecia aquela agressividade, mas que também aquela outra pessoa que recebe aquela agressividade tem algo a aprender também com isso. Talvez começar a se posicionar mais, talvez começar a deixar de ser uma pessoa submissa. E talvez você, se tem essa postura, por exemplo, de ser uma pessoa mais agressiva, tenha que aprender a ser um pouco mais como a outra pessoa, a ser um pouco mais relax. E os relacionamentos são ferramentas tão poderosas pra gente se curar, tão poderosas pra gente se conhecer. Mas a gente às vezes sai de um relacionamento entre outro, e a gente não se cura, a gente não se trabalha e a gente vai viver de novo os mesmos traumas. Porque eles vão ficar ali, a gente vai reviver eles até que a gente aprenda a nossa lição e até que a gente se cure, até que a gente perdoe. E muitas vezes também, dentro dos relacionamentos, a gente pode estar identificado com o nosso pai ou com a nossa mãe. E a gente, sem perceber, acaba repetindo os mesmos passos. Se você parar para observar, sempre surgem características que existem no seu pai, na sua mãe, que você também tem, que você também carrega essas características. E muitas vezes você vai levar essas características para dentro do relacionamento. E você pode começar a agir sem perceber como o seu pai agia ou como a sua mãe agia. Independente se você é homem ou mulher. Mas verdadeiramente pra gente conhecer o outro, pra gente não saber se a gente tá projetando no outro ou se verdadeiramente o outro é daquela forma, sim, porque às vezes a outra pessoa, ela é uma pessoa que naquele momento ela tá tão machucada, ela tá tão ferida, que ela só tá sangrando em você. Então, como saber se é ou não uma projeção? Para isso, só tem um caminho, é se conhecendo, é se trabalhando, é se curando, é aprendendo a processar as próprias emoções, porque sem isso, a gente não tem como diferenciar o que é do outro e o que é meu. Mas se a gente se conhece, se a gente se trabalha, se a gente busca acessar as nossas dores para nos curarmos, para nos perdoarmos também, porque em última instância, a pessoa que a gente mais precisa perdoar somos a nós mesmos, porque tantas e tantas vezes nós mesmos quem nos machucamos tanto através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, através das nossas atitudes. E muitas vezes dentro de um relacionamento a gente fica com muita raiva da outra pessoa. Mas quantas e quantas vezes a gente também cometeu vários equívocos e várias falhas. Mas a gente muitas vezes quer culpar o outro, a gente quer dizer que é tudo responsabilidade do outro. Mas dentro de um relacionamento, as duas pessoas tem a sua parcela de responsabilidade. Eu espero que você, se tiver um relacionamento nesse momento, esteja atento ou atenta a isso, para não achar que tudo é responsabilidade da outra pessoa, para entender também que você tem a sua parcela de responsabilidade, inclusive de ter atraído essa pessoa com quem você está hoje. Muitas vezes a gente quer simplesmente se livrar, achando que aquela pessoa pode ter se tornado um problema na nossa vida, mas talvez essa pessoa seja a maior lição que você pode ter. E com isso aqui eu não tô dizendo pra você ficar dentro de um relacionamento tóxico ou um relacionamento abusivo. Com isso aqui eu tô dizendo que até os relacionamentos abusivos têm algo pra nos ensinar. Até os relacionamentos tóxicos têm algo a nos mostrar. Por exemplo, um relacionamento tóxico. Será que a pessoa, quando tá dentro de um relacionamento tóxico, ela sabe impor os seus limites? E sim, eu já estive dentro de um relacionamento tóxico, então se isso for uma questão pra você, eu estou no meu papel e no meu direito de representar o que eu já vivenciei. Então, quantas e quantas vezes dentro de um relacionamento tóxico a gente se permite ficar pisando em ovos? Quantas e quantas vezes dentro de um relacionamento a gente se permite ouvir pequenas humilhações, pequenos comportamentos da outra pessoa que depois vai aumentando, vai crescendo e a gente não tem mais força, não tem mais coragem para se impor, para falar que aquilo machuca, para falar que desse jeito não dá pra gente. Muitas vezes a gente se submete a um relacionamento tóxico. Isso quando não somos a pessoa que está sendo tóxica dentro daquele relacionamento. Porque pode acontecer sim, da outra pessoa ser muito mais tóxica com você do que você é com ela, mas você pode acabar também tendo comportamentos tóxicos com a outra pessoa também. E claro, o fato da outra pessoa ser muitas vezes desagradável com a gente influencia no fato da gente às vezes ser desagradável com ela também, mas isso não justifica. E principalmente a partir do momento que a gente tem acesso a determinados conhecimentos, principalmente quando a gente se abre para o autoconhecimento. Então, será que é possível ainda hoje viver relacionamentos saudáveis, relacionamentos felizes e duradouros? Sim.
É muito possível a gente viver relacionamentos assim, mas para isso a gente primeiro precisa olhar para dentro, curar os nossos traumas e as nossas feridas, acessar aquilo que nos machuca para a gente conseguir se curar. E entender que muitas vezes as outras pessoas, elas vão ser apenas um espelho daquilo que a gente precisa olhar e corrigir em nós mesmos. Essa era a mensagem que eu queria deixar com você hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa nossa jornada. Um beijo para você e tchau!